Esses livros eles dão pra gente uma espécie de mapa do tesouro, dão uma bússola pra gente, para que a gente possa se orientar dentro da vida intelectual, conseguir discernir quais são os melhores livros pra gente buscar ler, de que forma a gente vai ler, em que ordem a gente vai ler, e todos esses detalhes que às vezes a gente não sabe já de início, porque dentro da escola não nos ensinaram isso. E a gente precisa, de uma certa forma, buscar essa informação, essa educação por nós mesmos. Porque se a gente for depender do nosso sistema de ensino atual, a gente está perdido. Eu, pessoalmente, tenho experiências horríveis, né? Experiências péssimas com o sistema educacional. Eu estudei na escola regular, no ensino estatal, desde da pré-escola até o fim do ensino médio, em uma escola estadual mais precisamente, e terminei o ensino médio sem ter lido um livro sequer na minha vida. Para não dizer que não li nenhum livro, li um romance de Machado de Assis, né, O Alienista, que não é nem bem um romance, é um romance, mas há controvérsias a respeito disso, por ele ser mais curto, assim, apesar de ter vários personagens. Ele é um livro... É um livro bom, mas é um livro que tem, sei lá, pouco mais de 50 páginas, né? Foi o que eu li. Foi a formação literária que eu tive dentro da escola regular. Então, a gente não pode depender da escola, em hipótese alguma, para a nossa formação intelectual. A gente tem que saber fazê-la por nós mesmos. E isso é uma tarefa muito difícil se a gente não tem alguém que nos oriente de alguma forma, né? Então, dos muitos erros que eu cometi, vários deles eu vou tentar evitar que vocês cometam através desse curso, principalmente na área da leitura, né? Quando a gente não tem uma orientação a respeito de três questões fundamentais a respeito dos livros, a gente acaba prejudicando muito a nossa formação. Essas três questões são as questões que o Hugo de São Vítor trata nesse livro aqui que eu indiquei, o Didascalicon, da Arte de Ler. Quais são essas questões? O que ler, em que ordem ler e como ler. Então, por exemplo, na primeira questão a respeito do que ler, eu já li muita bobagem, sem ter, antes de ter estudado a respeito, né, dos livros, dos grandes clássicos da literatura ocidental. E li muita bobagem, li muito livro de autoajuda, até conseguir, talvez por muita tentativa e erro, e por algumas indicações de amigos, consegui pegar nas mãos alguns livros bons, e esses foram puxando outros e outros e outros. E através disso eu consegui chegar até esses livros aqui e consegui ter uma orientação um pouco melhor a respeito da seleção dos livros, né, dos critérios de seleção. A gente não pode simplesmente perder nosso tempo com bobagem, né, e ficar lendo livros como 50 Tons de Cinza, Crepúsculo e as coletâneas do John Green. A gente tem muitos livros muito mais importantes dentro da literatura ocidental que merecem nossa atenção, merecem nosso estudo. A gente não tem simplesmente tempo para ficar desperdiçando com esses romancinhos bobos ou com os livros de autoajuda do Augusto Cury. Eu li muitos deles na minha época de adolescência e foi um tempo perdido que não volta mais. É por isso que eu busco, através desses cursos e através dos meus textos, dos meus vídeos, das minhas aulas, dar uma orientação para as pessoas que estão passando pelo mesmo momento que eu passei, de início na vida intelectual, e ainda estão patinando, estão engatinhando ali, né? A segunda questão a respeito da ordem da leitura, ela é fundamental também, porque às vezes a gente busca ler coisas que são muito avançadas quando a gente ainda não está preparado para entendê-las, né? Para sequer entendê-las, né? E isso me prejudicou muito quando eu busquei leituras mais avançadas sem ter lido ainda o fundamental. E a respeito de como ler, a correta aplicação da técnica da leitura, porque a leitura ela é uma técnica, né? Por isso que mesmo que o Hugo de São Vítor diz a arte de ler, arte no sentido de técnica mesmo, por isso que eu indiquei também o Trivium, né? As artes, né? As três artes do Trivium, arte no sentido de técnica também. E Mortimer Adler também fala muitas vezes no livro dele, ele cita a leitura como uma arte, a arte de ler. Então, arte no sentido de técnica, assim como um artista pinta um quadro,
ou qualquer outro tipo de técnica que envolva habilidades que você treina e que você pode melhorar se você aplicá-las se forem aplicadas da forma correta, certo? Então, da mesma forma que uma pessoa consegue melhorar suas habilidades no desenho, por exemplo, um cartunista, ele pode fazer um curso, ele pode se especializar, desenvolver uma técnica própria e vai desenvolvendo essa habilidade e com o tempo ele se torna um desenhista muito melhor do que uma pessoa que desenha lá, igual eu, uma casinha com um sol e uma florzinha, uma árvore, né? E um menininho palito, um hominho palito. Então, um desenhista ele tem muito mais habilidade, muito mais, ele tem uma técnica de desenho muito mais desenvolvida. Essa mesma técnica a gente pode desenvolver também a respeito da leitura. Então, existem vários níveis de leitura, desde um nível que é fundamental, ali, elementar, que é o básico, que é o nível do alfabetizado, até os níveis mais elevados de leitura, que são os níveis onde a gente busca alcançar para conseguir compreender obras mais... as reais obras magnas da civilização ocidental, certo? Então, a principal razão para esse curso é justamente essa, né? Fornecer para vocês algumas dicas e explicar para vocês as principais técnicas de leitura a respeito dos principais livros da civilização ocidental, certo? Os principais livros da literatura e como lê-los da melhor forma possível, certo? Então, o principal livro, embora todos esses que eu tenha citado são muito importantes, o principal de todos esses livros, sem sombra de dúvida, é o livro do Mortimer Adler, este aqui, né? Como ler livros. Então, se você tiver que escolher entre os 5, escolha este. Se o seu objetivo for melhorar a leitura, certo? Se o objetivo for estritamente esse livro é melhor. Mas, se o objetivo for uma instrução geral a respeito do estudo, da vida intelectual, eu indicaria a Vida Intelectual do Padre Sertilanges, que até hoje é o meu predileto a respeito desse tema. Até hoje não encontrei um livro tão bom quanto este, tratando sobre, vamos dizer assim, primeiras orientações para uma vida intelectual, para uma vida consagrada aos estudos. Esse livro é simplesmente fundamental. Não tem como você prescindir desse livro aqui. Mas ele trata da leitura muito menos do que Mortimer Adler, porque ele também trata de muitos outros temas. Então ele é muito mais abrangente, embora seja um livro mais curto. É um livro muito profundo também. Então, mas a respeito da leitura é este aqui, não tem conversa. É o Como Ler Livros do Mortimer Adler. Então, praticamente tudo que eu vou falar é baseado neste livro aqui. Tá? E o principal conteúdo do curso vai ser a respeito dos níveis de leitura. Tá? E a gente já vai começar a conversar a respeito deles agora. Vamos lá. Mortimer Adler divide quatro níveis de leitura, 4 principais níveis de leitura no livro dele, sendo o primeiro nível o nível elementar, o segundo nível o nível inspecional, o terceiro nível e o principal deles, né, é a leitura analítica, e o quarto nível e o mais profundo de todos eles é a leitura sintópica, que embora seja o mais elevado de todos os níveis, ele é menos tratado porque a leitura analítica é o principal foco do livro do Mortimer Adler e também é o principal foco desse curso. Todos esses níveis eles não são excludentes, eles são cumulativos, então um está dentro do outro. Não é um nível, não é uma coisa totalmente separada, mas é uma coisa que contém a outra. Então, para você poder aprender a ler analiticamente, você tem que saber ler inspecionalmente e elementarmente, vamos dizer assim. Você tem que conhecer todos os níveis de leitura inferiores para você poder conseguir ascender para os níveis superiores de leitura. Então, o primeiro de todos os níveis e o mais fundamental deles é o nível da leitura elementar. O que é a leitura elementar?
A leitura elementar, ela é a leitura de alfabetização. Então, a leitura elementar é aquilo que separa o analfabeto do alfabetizado, certo? É através da leitura elementar que a gente vai poder dizer se a pessoa sabe ou não ler. Mas isso não significa que essa pessoa tenha um domínio da técnica de leitura, certo? Então, de certa forma, a gente pode dizer que praticamente 99,9% das pessoas no Brasil, 99,9% das pessoas no Brasil, está neste nível de leitura elementar. Alguns nem nesse nível estão ainda, nem possuem totais habilidades nesse nível, certo? Porque tem uma pesquisa muito conhecida, já divulgada muitas vezes pela internet, de que cerca de 38% dos alunos, dos calouros de universidade no Brasil, eles são analfabetos funcionais, ou seja, eles sabem ler e escrever, mas eles não compreendem em profundidade o conteúdo daquele texto, certo? Então eles conseguem reconhecer os símbolos, mas eles não conseguem interpretar o sentido. E para chegar a um nível tão grande de pessoas que são praticamente analfabetos, né, são praticamente analfabetas, no nível superior de ensino, alguma coisa muito errada deve estar acontecendo no nosso sistema educacional. Por isso que eu disse que o livro do padre Ivan Illich é tão importante. É através desse livro que a gente quebra essas ilusões, né, destrói esses mitos a respeito do sistema educacional moderno, de que ele democratizou a alfabetização e a educação. Isso é tudo uma mentira, né? Na verdade, ele nivelou por baixo e deixou todas as pessoas mais ou menos no mesmo nível, mas lógico, por baixo. E hoje em dia a gente chega no nível superior e a gente percebe que existem muitas pessoas que estão lá e não sabem nem interpretar um texto ou escrever um texto com sentido. As mais fundamentais habilidades de linguagem, de comunicação, não foram trabalhadas. Isso aí era para ter sido aprendido já no ensino fundamental. Se não foi aprendido no ensino fundamental, tudo que foi ensinado depois também não foi aprendido, porque você precisa dominar as técnicas de comunicação, de linguagem, para poder aprender as coisas. E é justamente por isso que eu indico o livro do Trivium da irmã Miriam Joseph. Se você não domina as artes da linguagem, você não consegue aprender, porque você precisa da linguagem para você adquirir esses conhecimentos, seja através do livro, seja através de um professor, né? Seja através de um audiobook, do que seja, de um vídeo, né? Não tem como você aprender se você não entender aquilo que você lê ou aquilo que você ouve, certo? Então, por exemplo, este vídeo aqui, se você não tiver uma compreensão profunda do que está sendo tratado, isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você precisa desenvolver essas habilidades de interpretação para poder aprender as coisas. Através dos livros também é a mesma coisa, né? Um livro como esse, Como Ler Livros, do Mortimer Adler, você só vai conseguir... o engraçado é que é um livro que te ensina a ler livros, não é mesmo? Então pressupõe-se que você precisa saber ler para aprender a ler através desse livro, não é mesmo? Então, que tipo de nível de leitura você tem que ter para conseguir entender esse livro? Entendeu? Pelo menos o nível de leitura elementar, certo? Que é o que distingue o alfabetizado do analfabeto, a pessoa alfabetizada da pessoa analfabeta. Senão você não vai conseguir simplesmente nem ler o título desse livro, porque você é um analfabeto, ou um analfabeto funcional, certo? Então, o nível de leitura elementar é o nível de leitura que a gente aprende ainda quando criança, na maioria dos casos, né? Eu não tive a graça de ser alfabetizado em casa, mas fui alfabetizado já no início da minha vida escolar, do meu ciclo escolar, que foi na pré-escola, que hoje é chamado de primeiro ano escolar, né? Então eu atingi o nível de leitura elementar já na pré-escola. E hoje os alunos de nível superior chegam no que deveria ser, né? No local que deveria... onde deveriam estar as principais mentes do Brasil, os principais intelectuais de um país, né? A elite intelectual de um país deveria estar no nível superior, nas faculdades, nas universidades. E ali a gente encontra 38% de analfabetos funcionais, né? Isso significa que todo o ensino está comprometido,
né? E não precisa ser nenhum especialista para saber disso. Basta você olhar para a escola do seu bairro, para a escola da sua cidade, e você vai saber, né? Você vai conseguir ver com seus próprios olhos o caos que é aquilo. Certo? Então, acho que hoje não existe um lugar mais perigoso para você mandar o seu filho do que a escola. Tanto para a mente dessa criança, quanto para a alma, quanto até mesmo para a integridade física, porque são muitos os casos de agressões, né, nas escolas, até mesmo de mortes. Nem mesmo os professores têm essa segurança mais, porque eles mesmos às vezes sofrem agressões por parte dos alunos. Não tem mais autoridade, não existe ordem, resumindo.